O que a morte de Rui Mesquita representa no momento em que a indústria jornalística como um todo vive uma fase de inflexão e incerteza? Está aqui conosco o Fred Guedini, que trabalha aqui na assessoria da presidência da Câmara, é jornalista, foi presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo no período de 2000 a 2006 e vai tentar responder essa pergunta. Fred, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, um prazer estar aqui no Jornal da Câmara. Olha, a imprensa escrita, em particular, ou ela principalmente, passa por um momento difícil, angustiante até, porque aquele modelo de financiamento que havia da publicidade, calcado principalmente na publicidade, ele está em xeque. Quando eu terminei meu doutorado, em junho do ano passado, havia mais de 600 jornais que fecharam nos Estados Unidos, deixando muitas cidades sem jornal, sem nenhum jornal. Um exemplo, o San Francisco Chronicle. Esse é um dos mais conhecidos, mas mais de 600, com o tempo, isso deve estar passando de 1.000 jornais fechados lá nos Estados Unidos, que foi durante muitos anos a pátria do jornalismo, né? Desse jornalismo como nós o conhecemos hoje. Então, isso aqui no Brasil foi menos sentido, porque os jornais aqui, eles têm pequenas tiragens, porque o brasileiro lê pouco. E isso é um dos sinais da nossa miséria, dos problemas com a educação que o povo brasileiro tem, não tem acesso à educação, né? A uma educação de boa qualidade, principalmente. As pessoas saem da faculdade sem saber escrever direito. Então, esse é um dos problemas. E lendo muito pouco, a juventude lê cada vez menos. Então, esse problema que tem imprensa escrita, ele é acrescido com a chegada da internet. Esses problemas já existiam. Ele foi agravado com a internet porque o jovem lê menos ainda. O que ele lê na tela, né, no Facebook, né, por redes sociais, escreve com muitos problemas, né, enfim. Então isso impacta muito. E você vê o próprio jornal que ele dirigiu, o Estado de São Paulo, também numa fase ruim, não é? Então, uma fase de dificuldades que são conhecidas. Tanto é que o Jornal da Tarde, do qual o Dr. Rui foi um dos criadores, fechou as portas numa edição no início de novembro do ano passado, no fim de outubro do ano passado. Obrigado, São Paulo. Exatamente. Eu trabalhei no Jornal da Tarde por um período, mas quando eu trabalhei, ele já não era aquele Jornal da Tarde que revolucionou a imprensa paulista e brasileira, porque ele era o jornal das grandes fotos estouradas, né, que comunicavam, né, tem capas memoráveis do Jornal da Tarde. Ele era diagramado de um jeito totalmente diferente do que todos os outros veículos da mídia impressa. E era realmente uma experiência muito interessante. E teve séries antológicas, né? Aquela série do trem da ferrovia Norte-Sul do presidente Sarney, na época do mandato do presidente Sarney. A série do Paulo Maluf. Quando eles se indispuseram com o político Paulo Maluf, por exemplo, que eles faziam o tamanho do nariz do Paulo Maluf, que ia aumentando ou diminuindo de acordo com o tamanho da mentira que eles pegavam. Ele teve grandes ideias, grandes novidades no Jornal da Tarde, apesar do conteúdo sempre ter sido conteúdo conservador. Se dizia que era o Estadão de jeans, né? O Jornal da Tarde tinha esse... O presidente da Câmara, o vereador Zé Américo, falou agora há pouco aqui no Jornal da Câmara sobre o legado que deixa o Dr. Rui Mesquita, sobre a contribuição que ele deixa à imprensa brasileira, enfim, ao papel da imprensa como um todo. Fred, na sua opinião, essa morte do Dr. Rui Mesquita, aos 88 anos, ela deve acelerar esse processo de transformações da imprensa? Então, o meu temor, em particular, é que aumente o que já é uma característica da grande mídia brasileira, que é a concentração na mão de muito pouca gente. Então, vamos botar as barbas de molho, tá certo? Eu, neste momento, não uso barba, mas as minhas barbas imaginárias já estão de molho há muito por causa da situação dos jornalistas, que não é nada boa do ponto de vista profissional, empregatício, etc. Mas vamos botar as nossas barbas de molho, porque pior que isso é a questão da concentração da mídia, né, da imprensa escrita, falada, televisiva, nas mãos de poucas famílias. Isso é um problema
que nós temos que enfrentar, tá certo? Não foi bem enfrentado nem nos últimos governos democráticos que o Brasil teve, mas é um problema que continua exigindo um enfrentamento e uma solução. E eu sou um dos que batalha para que essa solução Convém lembrar, chegue. Fred, você é estudioso do assunto, mas convém lembrar que o brasileiro se informa, diz o Eugênio Butin, sobre ética e imprensa, majoritariamente pela televisão. Sim. Ou seja, 70% das verbas publicitárias existentes no país estão alocadas ou na TV ou na TV a cabo. Somada a TV mais a TV a cabo, elas ficam com 7 a cada 10 reais investidos em mídia. Pois é. Isso gera um efeito também. Mas o mais grave ainda é que dentro desses 70%, mais de 50% pertence a uma única rede, você entendeu? É amealhado por uma única rede. Então, a concentração já é muito grande na televisão, tem aquele problema do baixo nível de leitura do brasileiro, mas tem o problema da concentração e uma série de outras que estão ligadas à própria a forma como funciona o mercado publicitário, as chamadas bonificações por volume, uma série de coisas que não vem ao caso aqui discutir, porque são assuntos bem específicos, mas que precisamos aí, como brasileiro, eu falo, precisamos discutir, inclusive para que o brasileiro possa discutir e pensar sobre os problemas do seu país e numa perspectiva de solucionar esses problemas. Some-se a isso que o Fred acabou de falar, os dados do projeto Intermeios, que faz a auditoria da distribuição da verba publicitária no Brasil, que apontam um enxugamento estrutural no coeficiente da mídia impressa. A TV tem mantido 70% de share, de participação de mercado, enquanto o jornal e a revista têm perdido para essas mídias móveis, como você disse. Você trouxe aí o artigo do Luiz Nassif sobre a morte do Rui Mesquita. O Luiz Nassif disse que o Rui Mesquita era um conservador que representava com generosidade a parte da imprensa brasileira. Uma coisa impressionante, Wagner, que você vê no Brasil, por exemplo, nós não temos uma mídia que não seja conservadora. Isso não é impressionante? Nós temos há mais de 10 anos governos que não são conservadores, mas você não tem uma mídia que não seja conservadora. Então, esse é um indicador só de uma situação da lição de casa que tem pela frente. Que não corresponde ao espectro político e ideológico da mídia brasileira ao espectro do voto do cidadão, por exemplo. Já não correspondia em termos do potencial das classes sociais, etc. Mas, enfim, são assuntos que nós precisamos tratar. Legal. Com certeza. Nós conversamos com o Fred Ghedini, que é ex-presidente do Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo. O Fred foi presidente do Sindicato dos Jornalistas de 2000 a 2006. Ele falou um pouco sobre o papel da imprensa neste momento em que a imprensa perde um dos grandes nomes da imprensa brasileira, que é o Dr. Rui Mesquita, que faleceu ontem vítima de um câncer na boca, como você viu há pouco.